Amém, gente. Vamos falar com Deus então. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Ô nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, unidos em fé. Aqui, com cada pessoa que se encontra na Tua presença, e aqueles que nos acompanham lá do outro lado, pela internet, necessitados, muitos aflitos, preocupados, muitos se sentindo vazios, derrubados, tristes, abatidos, deprimidos, ansiosos, sem esperança de dias melhores. Pessoas que têm sido açoitadas pelos problemas, pelas dificuldades, pelas humilhações. Muitas delas, Pai, que têm esperado em Ti um milagre que não veio. Têm esperado em Ti uma resposta que não chegou. Porque o Senhor não age no nosso tempo. O Senhor não acelera nenhuma resposta. Por mais que nós aceleremos as nossas orações, as nossas obras, os nossos atos, o Senhor não acelera os seus planos. O Senhor não vem nem antes e nem depois da hora. O Senhor se manifesta na hora certa. E muitos, meu Deus, por não entender o agir do Senhor, se desesperam. E outros desanimam no meio do caminho, desistem no meio do caminho. E essa desistência, meu Deus, faz com que a sua mão, que até agora estava estendida, já não esteja mais sobre essa alma. Ou ela sai de debaixo da tua mão. Mas nós estamos aqui, meu Deus, para sermos renovados, fortalecidos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos erguer, venha nos levantar. Sim, meu Deus, derrama a Tua presença nessa manhã, aqui nesse lugar. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Encha-nos do Seu poder, meu Deus. Nós não queremos apenas sentir a Tua presença passando por aqui. Não! Nós queremos ser cheios dela. Nós queremos sair daqui hoje iluminados pelo Teu Espírito. Nós queremos sair daqui, Senhor, fortalecidos no Senhor. Se há alguém aqui orando conosco, que está doente, passando por um drama familiar, uma luta, uma preocupação, que o Senhor agora venha tocar nessa vida, cura o doente, liberta o aflito, tira essa criatura do pó, do fundo do poço, regenera a fé, fortalece o Espírito e fala com a gente. Ah, meu Deus, fala conosco. Prepara o nosso coração para a Tua vinda. Prepara o nosso coração, o nosso espírito para a Tua vinda. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor. Nós somos gratos ao Senhor porque tem sido o nosso amigo nos momentos difíceis.
tem sido o nosso amigo nos momentos duros da vida. O Senhor nunca nos abandonou. Ainda que muitos tenham, durante a nossa vida, virado as costas para a gente, até mesmo parentes, amigos, o Senhor nunca virou as costas. O Senhor sempre esteve e está e estará conosco. Como dizes na tua palavra, até o fim de tudo, o Senhor estará conosco. Aleluia! Por isso nós somos gratos. Bendito é o nome do Senhor. Fale com Deus agora. Louve a Deus agora. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Diga para Ele o porquê você é grata, porque você é grato a Ele. Ele quer ouvir a sua gratidão. Por que você é grato? Por que você é grata? Fale com Ele. Abra o seu coração. Não tenha vergonha de falar com Deus. Você está na presença dEle. Aleluia. Vem agora, meu Pai. Meu Deus, abençoa esse culto. Encha o nosso coração das tuas palavras. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bom, gente, vamos começar a palavra de Deus hoje. Daqui a pouquinho a gente vai participar da Santa Ceia. E é um momento de comunhão, momento que nós, como família de Cristo, participamos da mesa dele. É um momento de fortalecimento também, porque a Santa Ceia é o alimento da igreja. É um alimento espiritual que nos fortalece e nos faz lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Por isso é tão importante participarmos da Santa Ceia. Amém, gente? Amém. Bom, se você tiver a Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Hoje eu vou trazer para vocês a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus, ele estava falando sobre o reino de Deus, sobre a sua volta, os sinais da sua vinda. E no meio de toda essa explicação, ele contou essa parábola para ilustrar o comportamento da igreja enquanto espera a volta de Jesus. Então, vamos lá. Hoje eu vou dar uma explicação para você. Você vai entender de uma forma que, de repente, você nunca ouviu ou entendeu antes. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras.
ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos lá. O número 10 na Bíblia é o número do completo, do todo. Quando fala 10 virgens, você entende por virgem aquela mulher que não teve contato com homem ainda. Então, o termo virgem se refere à igreja, que é incontaminada com o mundo, não se contamina com o mundo. Então, a igreja, ela é separada, é santificada. 10 virgens, ele está falando de toda a igreja espalhada pelo planeta. Não importa a placa, a denominação, o CNPJ, a congregação, o nome que deram, o pastor que é o líder, não importa. Ele está se referindo a toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo, em todos os lugares. Mas essa igreja, essa mesma igreja, ela aqui foi dividida. 5 virgens, ele disse, eram nécias, e 5 prudentes. Por que nécias? Todas elas tinham uma lâmpada, as 10 tinham lâmpadas. E dentro da lâmpada delas tinha um mínimo de azeite. E quando a gente fala de lâmpada, para aqueles tempos, a gente não pode pensar na lâmpada elétrica de hoje. Eram lâmpadas feitas de barro, de argila. Lâmpadas que eram alimentadas com azeite. Então, o azeite ele era um combustível. Não era o azeite da salada. Era um combustível que mantinha aquela lâmpada acesa. Até algum tempo atrás, eu lembro, na casa de uma tia, quando eu era criança, ela tinha um lampião em casa com uma mechazinha, que a gente acendia a mechazinha e colocava o azeite dentro, o óleo dentro, para manter aquele lampião aceso. Então, naquele tempo era esse tipo de lâmpada. As 10 tinham uma lâmpada e dentro da lâmpada tinham um mínimo de azeite. Só que 5 delas pensaram: eu não sei quando que o noivo vai vir para nos encontrar, já que as virgens representam a igreja, o noivo é Jesus. Que quando ele partiu, ele disse: olha, me esperem, porque eu vou voltar para buscar vocês. E essa era a esperança, e é a esperança da igreja, a volta de Jesus. Então, o que é a lâmpada? A lâmpada que todas elas tinham. Bom, a lâmpada representa o conhecimento da palavra, a profecia da vinda de Jesus. Essa é a lâmpada. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Salmo 119, eu vou até abrir aqui para você, no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a lâmpada, simbolicamente, vamos lembrar que o que Jesus está falando das virgens é uma parábola. Então, ele está fazendo uma comparação. Quer dizer que tudo aqui tem um símbolo. Então, a lâmpada, ela simboliza o quê? A palavra. Todas elas, todas as virgens, elas tinham a vida alicerçada no conhecimento da palavra.
as nécias e as prudentes. Todas elas seguiam a mesma palavra, a mesma mensagem, os mesmos ensinamentos, porque todas elas eram igreja. Só que as prudentes, elas disseram, vou levar um pouco mais de azeite. O que é o azeite? O azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo, que está lá no livro de João, capítulo 16, no versículo 13, Jesus falou assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então vamos lá. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você vai concordar comigo que nem todo mundo que lê a Bíblia e a conhece interpreta da forma correta. Por isso que existe no meio evangélico, no meio religioso, muitas heresias. Muitos ensinamentos falsos, enganosos. Ensinamentos que saem dos altares das igrejas. Que levam as pessoas a fazerem loucuras em nome de Deus. Loucuras em nome da fé. E as pessoas fazem. Esses dias, eu vi um vídeo de um pastor lá na África, que uma pessoa estava incorporada com um espírito maligno e esse pastor jogou querosene e tocou fogo na pessoa para expulsar o demônio. Há igrejas nos Estados Unidos em que as pessoas elas cultuam a Deus com cobras. As pessoas levam serpentes para a igreja. Teve o caso de um pastor que fazia esse culto e ele foi picado pela serpente e morreu. Mas o que leva um pastor, uma congregação, a levar um animal peçonhento, perigoso, para um culto a Deus e ficar segurando e louvando, segurando serpente? Porque eles leem na Bíblia dizendo assim, pegarão em serpentes. Então eles falam, não, mas está escrito pegarão em serpente. Então tem que pegar serpente. São pessoas que pertencem à igreja, são pessoas que têm a Bíblia como fundamento, alicerce da sua fé, mas elas não têm o azeite. Porque o que faz a lâmpada ficar acesa, não adianta ter só a lâmpada como ornamento, como enfeite. Para ela funcionar, ela tem que estar acesa. Para iluminar na escuridão. Então a pessoa, ela tem a palavra, mas ela não tem a capacidade de interpretar, ela não tem o discernimento de espírito. E o discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo. Que a pessoa não apenas lê e conhecer o que está escrito, mas ela tem o discernimento, a compreensão. Porque vamos lá, de que adianta a pessoa estar perdida num lugar e dão para ela um mapa se ela não sabe interpretar o mapa? De que adianta a pessoa ter uma bússola se ela não sabe interpretar a informação que essa bússola está dando para ela? Ela vai ficar perdida com o mapa na mão. E muita gente está perdida com a Bíblia na mão. A pessoa pertence à igreja? Pertence à igreja.
Mas ela não busca o conhecimento, ela não busca o Espírito de Deus, porque eu tenho falado que o entendimento da Bíblia não pode ser literal. A interpretação da Bíblia não pode ser palavra por palavra. A interpretação, ela tem que ser contextual. Quer dizer, para eu entender o que está escrito, eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que entender, saber quem foi que escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito, em que época foi escrito. Uma pastora, ela estava dando um testemunho e ela dizia o seguinte, que o Espírito Santo cobrava, ela se sentia cobrada pelo Espírito Santo quando ela usava calça. Ela falava, olha, em alguns lugares que eu estive, lugares frios, eu tive que usar calça por causa do frio, mas o Espírito Santo me cobrava muito, eu me sentia muito mal porque eu estava usando calça. Mas qual é o problema da mulher usar uma calça feminina? Em que ela se sente mais confortável. Mas então, ela vai ler na Bíblia, dizendo assim, olha, as mulheres não devem usar roupas de homens. Mas vamos lá, no tempo que isso foi escrito, todo mundo usava vestido. Homem usava vestido, Jesus usava vestido, túnica. Todo mundo usava vestido, então todo mundo usava roupa de mulher? Você está entendendo, sim ou não? Mas por quê? Porque havia túnicas e roupas que eram próprias, caracterizavam o masculino. E havia outras túnicas mais delicadas que caracterizavam o feminino. Como hoje existem as calças masculinas e as calças femininas. Então a pessoa, ela lê a Bíblia, ela tem uma interpretação literal, não guiada pelo Espírito Santo. Ela não consegue interpretar o contexto, quer dizer, naquele tempo, quando isso foi escrito, como era a cultura dessas pessoas, que lugar era esse? Como, por exemplo, há igrejas em que as pessoas cultuam usando véu na cabeça. É conhecida como a igreja do véu. As mulheres, vão com véu na cabeça. E aí a pessoa diz, não, mas está escrito na Bíblia. Está escrito que é vergonhoso a mulher aparecer na igreja com a sua cabeça descoberta. Então, as mulheres usem o seu véu, ou não cortar o cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher. Mas em que tempo, em que lugar isso foi escrito? Em lugares onde a cultura não permitia que a mulher ficasse com a cabeça descoberta. Essa semana, a gente foi tomar um sorvete no shopping. E ali tinha uma família árabe. Uma família árabe. O homem de barba, mas de bermuda, despojado, tranquilo. As mulheres da família, todas elas com a cabeça coberta. Com o véu. Mas aqui no Brasil, não é costume as mulheres andarem com véu. Nunca foi. Mas é um costume religioso muçulmano. Como também era um costume e era a cultura da época em que isso foi escrito. Então, obviamente, era naquele tempo vergonhoso a mulher andar com a cabeça descoberta por causa daquela sociedade, aquela cultura e aquele lugar. Diferente do tempo que nós vivemos aqui. Então, quando isso foi ensinado, é porque naquele tempo a mulher vinha ou vestida com a túnica masculina ou sem o véu na cabeça, e isso era um escândalo. Era um escândalo para a sociedade. E eles queriam evitar esse tipo de constrangimento e escândalo dentro da igreja.
Seria comparável hoje a pessoa ir no culto, a moça ir no culto de mini saia, ou ir no culto de biquíni. Tá entendendo? É escandaloso. Te chama atenção. Eu estou trazendo para você esse entendimento porque a igreja tem a Bíblia, todas as igrejas têm o mesmo fundamento, o mesmo alicerce, mas nem todas estão construindo em cima desse alicerce da forma correta, com os materiais corretos, com a interpretação correta, com a verdade. Então, com o tempo, muitas vão se perdendo. Então, aqui diz que 5 delas levaram o azeite reserva. Isso mostra que essas outras 5, elas se debruçaram mais no estudo, se debruçaram mais na busca para entender, para compreender. Porque luz é isso, luz é compreensão, luz é sabedoria, luz é entendimento, luz é conhecimento, assim como trevas é ignorância. Viver nas trevas é viver na ignorância. Então aqui, 5 delas eram mais debruçadas, mais estudiosas, mais entregues, mas buscavam mais. Então, isso é levar o azeite reserva. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso aqui era uma profecia. Tardando o noivo. Vamos lá. Qual era o principal, a maior esperança da igreja de Jesus no tempo dos apóstolos? A maior esperança deles não era conquistar a casa própria, o carro zero, abrir seu próprio negócio, ter a sua própria empresa. Ainda porque, o que as pessoas faziam naquele tempo? Elas vendiam tudo que elas tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Quem tinha propriedades, terras, eles derramavam tudo aos pés dos apóstolos. A igreja, ela era uma grande comunidade e todos esses bens eram distribuídos entre as pessoas da comunidade. Então ninguém passava necessidade. Assim funcionava a igreja naquele tempo. Então a esperança deles não era ter mais casas, ou mais camelos, ou mais transporte, ou mais isso. Não. A esperança deles era a volta de Jesus. A esperança deles era o retorno, a salvação deles. E eles morriam por essa esperança. Eles defendiam essa fé. Eles aceitavam ser despojados. Eles aceitavam o espólio dos bens, porque tudo era tirado deles. Quando o Império Romano descobria que a pessoa era cristã, tiravam tudo deles. Eles perdiam tudo. E esse era um dos motivos que fazia com que eles vendessem suas propriedades e entregassem na igreja, para que o Império Romano não tivesse como despojar isso deles. Então eles entregavam e aquilo tinha uma boa utilidade, que era na obra de Deus. Então, a esperança desse povo era a salvação. Eles eram perseguidos, eles eram levados para a arena cheia de leões, eram devorados com crianças, maltratados, crucificados, queimados vivos. Teve um imperador romano, chamado Nero, que ele pegou todos os cristãos que tinha, pendurou esses cristãos em postes por toda a cidade e tocou fogo neles. A cidade era iluminada nos postes com os cristãos pegando fogo. E essas pessoas, elas se entregavam, elas se deixavam sacrificar, porque a esperança delas era a volta de Jesus. Só que aí, passaram-se 100 anos e Jesus não voltou. Passaram-se 200 anos, Jesus não voltou. Passaram-se 300 anos, Jesus não voltou. Aí o que começou a acontecer com a igreja? A igreja dormiu.
Aquela esperança da salvação, ela foi apagando. E as pessoas começaram a ficar preocupadas com a sua própria vida, com seu filho, com a sua família, com a sua vida aqui. Bom, já que Jesus não voltou, então bora viver. Eu estava fazendo uma pesquisa, e para você ter uma ideia, desde o século III, do ano 300, até o século XVIII, não tem nenhum documento de nenhum tipo de pregação ou hino que foi cantado falando sobre a volta de Jesus. É muito tempo. Do ano 300 até o ano 1800, não se falou mais da volta de Jesus, da salvação. Então a igreja toda literalmente dormiu. A virgem ou as virgens dormiram. Aí quando chegou lá pelo ano 1800, 1822, aí começaram a surgir evangelistas que começaram a resgatar. Então, esse azeite reserva. Então, esses começaram a buscar, começaram a estudar, começaram a ler, começaram a identificar a volta de Jesus de novo. E aí voltaram os hinos que falavam sobre a volta de Jesus, as pregações, os ensinamentos, tudo lá na Inglaterra. Aí depois nos Estados Unidos. Países, grandes países que tinham colônias espalhadas pelo mundo, que tinham influência no mundo. Você vê que Deus, ele usa nações para trazer influência, levar influência para o mundo. Então a Inglaterra era muito influente, os Estados Unidos muito influentes, para que o evangelho fosse transmitido, essa mensagem de salvação fosse transmitida. A igreja dormir, as virgens dormirem, é como perder o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Porque o primeiro amor da igreja era esse, salvação, o reino dos céus. E esse primeiro amor foi morrendo, foi apagando no coração das pessoas, porque o noivo demorou. Porque o noivo tardou. E quando esses evangelistas começaram a pesquisar e vendo os sinais do que ocorria, das coisas que estavam acontecendo, eles disseram, opa, alto lá, estamos próximos, vamos acordar a igreja. E desde esse tempo, estamos tentando acordar a igreja para essa realidade. Mas a luta é muito grande, porque há muitos que querem manter a igreja dormindo. Muitos querem manter a igreja sonhando. Sonhando como pode ser melhor a sua vida nesse mundo. Como pode melhorar a sua vida nesse mundo, a sua vida nessa terra? Líderes religiosos e muitos ministérios mantendo a igreja dormindo para essa realidade. Tem a lâmpada, mas não o azeite reserva. Há muitos lugares, infelizmente, e quem está vendo a gente pela internet, talvez já foi a lugares assim, ou está indo a lugares assim, onde o pastor ou o líder da congregação, ele não quer que a pessoa busque a informação por ela mesma. Ele quer que a pessoa conheça apenas
o que ele acha relevante. Só o que ele acha importante. Então ele fala, não, vocês não têm que saber isso, saber aquilo. Vocês têm que saber só o que eu estou falando para vocês. Então, não ouça o outro pregador. Não leia outros livros que não sejam da nossa congregação. Não sei o quê. Não, porque isso aqui está errado, porque aquilo está errado. E começa a exercer um controle psicológico, um controle mental na pessoa, em que ela se sente culpada se ela ouvir outro tipo de pregação, se ela ouvir outro ensinamento, ou se ela lê um livro que não é do seu líder religioso. Quando que o azeite reserva, é exatamente isso, é a busca por conhecer mais, por saber mais, para poder se preparar melhor. Essa coisa de você só tem que saber aquilo que eu acho importante para você, peraí, e se essa pessoa estiver mal intencionada? E se essa pessoa, ela não quer que você tome conhecimento de coisa que ela conhece muito bem? E esse conhecimento seria essencial para o seu crescimento espiritual, mas ela não quer que você cresça. Porque no momento em que você descobrir e aprender determinadas coisas, a dependência vai acabar. Você não vai ficar mais dependente daquela pessoa. E muitos religiosos, eles querem que as pessoas dependam deles. Eles querem que as pessoas precisem deles. É como infantilizar uma pessoa. Então, o pai e a mãe não querem que o filho cresça. Ah, não, eu quero que o meu filho continue sempre assim. Então, ele não deixa o filho interagir, ele não deixa o filho ter uma vida social, ele não deixa o filho conhecer ninguém, ele segura, ele prende, ele infantiliza o teu filho. Porque ele diz, não, mas eu quero que ele precise sempre de mim. E não sabe o mal que está causando para esse filho, para essa filha, infantilizando essa pessoa, porque um dia o pai e a mãe não vão estar mais para ele. E esse filho, ele vai se encontrar numa situação em que ele vai se ver completamente perdida. Porque ele vivia dependendo do que o pai e a mãe tinham para entregar para ele. E espiritualmente é a mesma coisa. O povo judeu, eles eram espiritualmente escravos dos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes do templo, eles controlavam o povo, eles oprimiam o povo. Eles não permitiam que o próprio povo tomasse conhecimento dos seus direitos. Eram eles que declaravam as escrituras para as pessoas, porque eles eram os detentores. As pessoas não tinham manuscrito, cada uma na sua casa. Os manuscritos, eles ficavam no templo. Então as pessoas tinham que ir ao templo para que os sacerdotes lessem para elas o que era do interesse deles. E que eles interpretassem as coisas do jeito deles. Quando veio o Senhor Jesus, ele rompeu com isso. Ele disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e não o que eles estão colocando, essa carga que eles estão colocando sobre vocês. O que eu trago para vocês é leve e suave. Às vezes, a gente fala com pessoas desviadas da igreja, afastadas, pessoas que dizem, não, mas era muita cobrança, pegavam muito no pé, apertavam muito, abusavam demais, eu acabei cansando, eu acabei saindo. Pois é, quando isso acontece, então eles não estão obedecendo a Jesus. Eles estão colocando uma carga sobre as pessoas, pesada, sendo que Jesus falou, não, mas o meu é leve, é suave, não é pesado. Ou seja,
não era para haver desviados das igrejas por esse motivo, por se sentir sobrecarregado. Até é compreensível que uma pessoa se desviasse porque ela foi enganada pelo mundo, foi seduzida pelo mundo, porque ela quis viver no pecado, por causa de um namorado, por causa de uma noiva, por causa das paixões financeiras, por causa da ganância. É até compreensível. Mas não que uma pessoa se afaste do evangelho porque ela foi sobrecarregada. Porque o evangelho não sobrecarrega. O evangelho é para tirar o peso que está nas costas da gente. O peso do medo, o peso da dúvida. Mas então, a pessoa vive controlada. O judeu vivia controlado. E Jesus veio romper com isso. E se você perguntar, mas por que então prenderam Jesus? Por que crucificaram Jesus? Porque ele mexeu no ninho de marimbondo. Quando ele mexeu com os sacerdotes, quando ele começou a expor a verdade, a jogar toda a verdade na cara, as pessoas falaram, ué, então esse sujeito está mandando eu fazer uma coisa que eu não tenho que fazer? Então eles estão me obrigando a fazer coisa que Deus não quer que eu faça? Os olhos das pessoas estavam se abrindo e os sumos sacerdotes estavam perdendo prestígio. Eles estavam perdendo poder. Eles estavam perdendo dinheiro. Porque as pessoas pararam de se sentir amedrontadas e dar tudo que elas tinham por medo. Elas pararam de fazer isso. Não que elas deixaram de ser ofertantes, porque todos os que se converteram, você vê lá em Atos dos Apóstolos, se tornaram poderosos ofertantes, mas não por medo nem por nada, mas por amor, por fé, porque eles acreditavam naquele objetivo, acreditavam naquela missão, por isso eles ofertavam e investiam naquilo, para que outras pessoas fossem salvas. Então, as virgens dormiram. Todas dormiram. E Jesus falou que isso ia acontecer e realmente aconteceu. E ainda está acontecendo. Muitas igrejas estão dormindo um sono espiritual, quando deveriam, nesse momento, estar muito acordadas, se debruçando sobre os sinais e as profecias, e entender que Jesus está às portas. Às portas. E que ele realmente está chegando. E aí veio a meia-noite. Diz aqui, ó. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E quando elas saíram para comprar, voltaram e a porta estava fechada. E as que estavam preparadas, elas entraram. Como é que você compra o azeite? A pessoa fala, como é que eu compro o azeite? Se o azeite é o Espírito Santo, como é que eu compro? Dá para comprar o Espírito Santo? Não. Não é comprar com dinheiro. Não. A moeda que você usa para conquistar o conhecimento de Deus é o tempo. O tempo. O tempo é a moeda mais importante que você tem. É o tempo. Eu tenho falado o seguinte, se uma pessoa tem R$1 milhão e ela perde esse dinheiro, ela ainda pode fazer outro 1 milhão, porque quem já juntou 1 milhão sabe como juntar, então ela junta outro. Ela pode perder, mas ela vai e faz outro 1 milhão. É ou não é? Já conhece o caminho. Mas se uma pessoa perder 1 ano, 2 anos, 10 anos da sua vida, se ela perder esse tempo numa religião errada,
numa doutrina errada, numa heresia, se ela perder esses anos todos num mau relacionamento, num mau trabalho, num lugar onde ela está sendo maltratada, onde ela está sendo oprimida, esses 10 anos que ela perdeu, não vai recuperar nunca mais. Então você vê que o tempo é o que a gente usa para comprar o azeite. As nécias, elas não quiseram dispor de tempo. Elas tinham pressa. As prudentes, elas falaram, não. Bora, vamos devagar. Vamos fazer as coisas com tempo, direitinho. Vamos pensar primeiro. Não vamos fazer as coisas afobado. Porque afobado come cru. Então, as prudentes, elas gastaram o tempo delas. Talvez elas saíram até um pouco mais tarde para encontrar o noivo. E aquele tempo que elas gastaram guardando o azeite reserva foi essencial no final. E aquelas outras nécias, no final da história, que elas precisavam daquele tempinho, elas não tinham mais. E elas disseram, corre lá e compra. Quando elas foram, o tempo acabou. O noivo voltou e quem estava pronto foi. Quem não estava, ficou. Quem estava pronto foi. Isso aqui é uma parábola falando sobre o arrebatamento. Porque aqui a igreja de Jesus, ela está dividida em duas. A igreja que vai ir no arrebatamento e a igreja que vai ir só depois do arrebatamento. A que vai ficar quando a porta fechar. Porque vai ficar uma parte da igreja aqui embaixo. Quando dizem, a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim, vai. Vai passar. Porque uma boa parte da igreja vai ficar aqui. Porque eles têm a palavra da profecia, eles têm a promessa, mas eles não buscam, eles não se preparam, mas eles insistem em continuar dormindo com fantasias, com historinhas, se preocupando com a aparência mais do que com o coração, se preocupando com besteira, com coisas que não têm importância na obra de Deus, no reino de Deus, e se esquecendo do principal. Eu disse outra vez aqui, esses dias prenderam um pastor, um casal, pastor e a mulher dele foram presos. Por quê? Porque o pastor na igreja se preocupa com a calça que a mulher está usando, com a maquiagem que a mulher usa, com o cabelo, com a roupa, o terno, se preocupa com isso, com a aparência. E esse casal tinha um lar de idosos, e os idosos estavam sendo torturados dentro desse lugar. E aí veio a denúncia. E sai nas notícias, pastor e a sua esposa são presos porque mantinham um asilo onde os idosos eram torturados. Olha a vergonha! Isso é a igreja dormindo. Isso é a igreja nécia. Essa é a igreja que Jesus fala assim, não te conheço. Não te conheço. Aí a pessoa fala, não, Senhor, mas eu tenho a Bíblia. Eu conheço o Senhor. Ele fala, não, você pode me conhecer, mas eu não conheço você. É ou não é? É verdade ou não é? Pois é, ué. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece Jair Bolsonaro? Levanta a mão aí. Quem conhece Jair? Quem foi Jair Bolsonaro? Quem é ele? Quem é ele? O ex-presidente. Você conhece ele, então? Mas vem cá, ele conhece você? É só para você entender. Ele não sabe nem quem você é, mas você conhece ele. Então muita gente vai dizer assim, Senhor, eu conheço o Senhor, eu tenho a Bíblia. Ele vai falar, mas eu não conheço você. Você nunca esteve comigo.
Você nunca foi meu amigo, você nunca foi minha amiga, você nunca se comportou como um dos meus filhos. Eu não conheço você. Sabe quando uma mãe, ela tem um filho, um pai, e cria com todo amor e tal, aí depois de um certo tempo, esse filho se transforma por causa das más companhias, e começa a usar drogas, e começa a maltratar os pais, começa a roubar coisas dentro de casa, o pai e a mãe falam assim, eu não conheço esse filho, esse não é o filho que eu dei à luz. Eu não conheço, por quê? O pai e a mãe, ele sabe o que ele colocou no mundo. Ele fala, esse não é o filho que eu botei no mundo. E a mesma coisa Deus, ele vai dizer, Jesus vai dizer, eu não conheço. E aqueles que ele não conhecem, ainda que façam parte das virgens, ainda que pertençam à igreja, eles não vão ser arrebatados, vão ficar para a grande tribulação. E lá na grande tribulação, eles vão ter que se tornar conhecidos. Aí eles vão ter que fazer esforço para se tornar conhecidos. Você está entendendo agora? Está pegando o espírito, sim ou não? Então, nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que ele falou aqui, você não sabe o dia nem a hora, então fica preparado. Se debruça na palavra de Deus. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Eu estou fazendo uma série no YouTube, Final dos Tempos. Os sinais da vinda de Jesus. Porque quanto mais você souber, quanto mais você conhecer, mais você se prepara. Agora, se ficar dormindo, uma hora vai ter o grito, olha o noivo! E a pessoa não vai conseguir. E quem foi, foi. Quem não foi, vai ser deixado para trás. Vocês querem ser deixados para trás? Alguém aqui quer ser deixado para trás? Então, se debruça na palavra de Deus. Não segue o que pastor fulano, padre Beltrano, sacerdote não sei das quantas falou, ensinou, papai e mamãe ensinou isso aqui, vovó ensinou isso aqui. Não, não quero saber o que vovó, papai, mamãe, sacerdote, padre, pastor. Eu quero saber de verdade o que a Bíblia diz. É isso que eu quero saber. Porque eu quero fazer o que está escrito para me preparar para a volta de Jesus. E não só me preparar, mas poder ajudar outras pessoas a virem comigo nesse encontro. Você ajudar teus filhos, ajudar tua família, seu marido, sua mulher, ajudá-los nesse caminho, para que todos naquele dia sejam levados. Porque o mundo vai ferver depois da volta de Jesus. O mundo vai ferver. E quem ficar aqui, gente, vai sofrer. Quem ficar aqui vai sofrer e muito, muito. Não vai ter liberdade, não vai ter paz, não vai ter vida, não vai ter comida. Não vai ter nada. Por isso que eu fico falando para vocês, não é à toa que os milionários, que a NASA norte-americana, a Índia, a China, o Japão, todos eles estão numa corrida espacial procurando um planeta habitável para que a humanidade possa ir pelo menos 2, 3 pessoas para a humanidade continuar viva em outro planeta. Porque eles sabem, eles não contam, mas eles sabem que tem uma coisa muito ruim que está para acontecer com esse mundo. Senão eles não estavam gastando trilhões e trilhões e trilhões procurando lugar em outro planeta. Não era muito melhor gastar esses trilhões e trilhões para matar a fome das pessoas aqui? Gastar trilhões e trilhões e trilhões para resolver o problema das doenças? Para curar o câncer, para curar outras doenças? Por que eles não gastam esse dinheiro todo para fazer isso? Porque eles sabem que não adianta resolver o problema desse mundo. Porque o ponteiro não parou, o ponteiro das horas está passando e a meia-noite já está chegando. Depois você faz uma pesquisa no Google. Você que está vendo aí, se quiser, agora mesmo você faz uma pesquisa.
Relógio do fim do mundo. Faz essa pesquisa, só escreve assim, relógio do fim do mundo. Faz essa pesquisa. E você vai saber em que consiste esse relógio. E esse relógio vai dizer quantos minutos faltam para meia-noite. Porque não é à toa que Jesus falou, à meia-noite ouviu-se um grito. E agora existe um relógio que foi criado por acadêmicos, cientistas, estudiosos, que define quantos minutos faltam para o final do mundo. Quantos minutos faltam? A última vez que eu vi esse relógio, dizia que faltava 15 minutos nesse relógio para meia-noite. E eles dizem que quando bater meia-noite é o fim. Então falta muito pouco. Todos sabem, mas a igreja dorme. Está na hora da igreja acordar. A gente tem que acordar. Amém? Você quer acordar ou dormir? O que você quer, acordar ou dormir? Eu quero ficar bem acordado. Porque quando ele chegar, eu quero estar ligadão para ir junto. E depois não quero nem saber do que vai acontecer aqui embaixo. A gente não vai estar mais aqui. Então se prepare para isso. Amém, gente? Se tiver algo que você tem que se arrepender, se arrepende hoje. Tem algo que você tem que pedir perdão, peça perdão hoje a Deus. Se você tem que se reconciliar com alguém, se reconcilia hoje mesmo. Sai daqui, liga para a pessoa, fala assim, olha, eu quero pedir perdão para você, porque a vida toda eu pensei mal, falei mal, achei mal. Olha, me perdoa aí, tá? Eu quero ficar de bem, quero ficar... Ah, a pessoa fala, não, eu não vou te perdoar. Não, tudo bem, não tem problema não. Se você não quiser me perdoar, agora o peso fica em você. De mim já saiu. Porque quando você perdoa, o peso sai de você. Quando você pede perdão, o peso sai de você. Se a pessoa não quiser perdoar, o peso vai para ela. Mas pelo menos você está leve. Amém, gente? Então, se reconcilia, pede perdão. Tem algum pecado que você está cometendo, que você está consciente de que aquilo está errado? Então hoje mesmo você vai e resolve isso. Hoje mesmo você vai abrir mão daquilo. Que às vezes tu fica apegado numa coisa que Deus já te falou que é errado, que é pecado. Abre mão, se livra do pecado, porque Deus está falando com você. O Espírito Santo está abrindo teu entendimento, está te conduzindo a toda a verdade. E persevere nessa verdade. Graças a Deus. Vamos preparar a Santa Ceia e vamos participar dela então. Isso, levante a Santa Ceia. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e abençoando disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Aqui nós temos em nossa mão, Pai, não apenas um simples pão, mas pela fé, a tua carne, o teu corpo, que nos fortalece, a sua carne que foi rasgada, para que nós permanecêssemos intactos. A tua carne que foi castigada, para que nós tivéssemos paz. Aleluia. Nós te louvamos por essa oportunidade, meu Deus. Te louvamos pelo teu sacrifício. Te louvamos porque o Senhor nos defendeu e nos defende até hoje. Fortalece a todos os que comerem desse pão, em nome de Jesus. Comam todos agora a carne de Jesus.
Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. O Senhor merece toda adoração. Nós somos gratos, meu Pai, pelo teu sacrifício. Nós somos gratos pela tua entrega. Porque ninguém nessa vida fez por nós o que o Senhor fez. Deixando o seu trono, a sua glória. Se humilhando nessa terra. Sofrendo rejeições, ataques, agressões, por nos amar. Oh, meu Deus, obrigado. A nossa vida é para te servir, Senhor. A nossa vida é para te agradar. Porque nós reconhecemos o teu amor, reconhecemos o que fizeste por nós. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Levante o cálice, de semelhante modo, levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, a morte do Senhor anunciais até que Ele venha. É o teu sangue, meu Deus. É o teu sangue que nos lava de todo pecado. É o teu sangue que nos purifica, que nos dá uma nova chance. E é por isso que pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos erros, pecados. Perdão pelas falhas que cometemos no nosso passado. Perdoe-nos pelas dúvidas que tivemos. Perdoe-nos pelos questionamentos. Perdoe-nos pelos pensamentos. Nos dê uma nova vida, uma nova visão. Em nome de Jesus. Bebam todos agora o sangue de Jesus. Renove a sua aliança com Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: vem, Jesus. Vem sobre a nossa vida, encha-nos de Ti agora, ó Santo de Israel, Espírito Santo, Tu és o azeite da nossa lâmpada, é o Senhor que nos guia a toda verdade, oh aleluia, nos envolva com a Tua presença agora. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Diga: o Senhor é a minha força, o meu escudo. O Senhor é o meu castelo forte, aquele que nos sustenta, que nos fortalece. Oh Deus bendito e glorioso, vem agora, meu Pai. Aleluia. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Então, continue buscando a presença de Deus, o poder de Deus para a sua vida. Não basta só ter a Bíblia, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Senão o entendimento pode ser todo errado. E a gente não pode responsabilizar os outros. Diante de Deus, a gente não vai poder falar assim: ah, mas o pastor me ensinou errado. Ah, mas o bispo me ensinou errado. Ah, mas minha mãe me ensinou errado.
Não. Porque a responsabilidade de buscar é de cada um de nós. A responsabilidade de levar o azeite era de cada virgem. Cada uma delas. 5 escolheram não levar. Outras 5 levaram. Amém? Senta um minutinho, já vamos terminar o nosso culto hoje. Gente, olha, você que acompanhou esse culto aí pela internet, Deus abençoe você, tá? Se você quiser ser um colaborador com o nosso trabalho, se acredita no nosso ministério e deseja ajudar de todo o seu coração, eu estou deixando aqui no rodapé a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, a conta da Igreja Real, onde você pode, hoje mesmo, terminando o culto, fazer a sua oferta, o seu melhor, demonstrar o seu amor, a sua fé e a sua gratidão. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar e que portas vão se abrir para você. Não perca essa fé, invista na obra de Deus, invista na verdade. Você não vai ficar sem a sua recompensa, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Fique com Deus, fique na fé.